Olá, está começando mais um Teodora Cast, o podcast sobre negócios e lideranças inspiradoras no mundo empresarial. Eu sou Delma Teodora, consultora empresarial há cerca de 20 anos no mercado. Hoje o meu convidado é Lucas Bueno, empresário formado em Direito, especializado em gestão de negócios e diretor da Arte Livre, empresa de moda feminina presente em mais de 1.500 lojas multimarcas pelo Brasil. Vamos conhecer como é expandir a representação de vendas desse porte pelo país. Antes, quero pedir a você que nos acompanha que se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para conhecer histórias que inspiram. Ei, Lucas, seja muito bem-vindo. Eu peço que você também se apresente para quem ainda não te conhece. Olá, Delma, muito obrigado, agradeço imensamente o convite mais uma vez, é sempre um prazer estar É bom aqui essa repetição, com né, você. Lucas? Isso, Também adoro. exatamente. Então, bom, meu nome é Lucas, eu tenho 35 anos, eu sou diretor da Arte Livre, que é uma empresa de confecção, que você foi extremamente importante lá pra gente, né, durante um determinado período longo, inclusive, mas foi ótimo, eu acho que foi bastante importante. Eu sou formado em Direito e tenho especialização em Gestão de Negócios e tô aí, né, nessa função de gestor de empresas aí há alguns anos e gosto muito dessa área e é ótimo estar aqui com você para a gente poder fazer mais um bate-papo sobre isso. Que bom, para Negócios. inspirar pessoas, né, Lucas? Exatamente. Jovem empreendedor. Você formou, então, em Direito e hoje está como gestor de uma empresa. Como que você relaciona essas duas áreas? Então, foi bem importante. Na época que eu fui fazer faculdade, eu fiquei com a dúvida. Será que eu faço direito? Será que eu faço administração e tudo? E a primeira leva, né? Todo mundo que a gente conversa fala, tem que ser administração, tem que ser administração e tudo. Só que eu acho que na época da faculdade, apesar de trabalhar, de ter uma grande responsabilidade, a gente acaba sendo um pouco imaturo. Então eu falei, olha, eu vou fazer direito para eu ficar mais por dentro um pouco. E depois eu faço uma especialização, MBA, em torno da administração. Então, o direito ele me ajudou muito nessa parte de desenvolvimento mesmo, de gostar de leitura, de gostar um pouco mais de conhecimento, porque eu nunca fui aquela pessoa tão estudiosa, tão dedicada. E o direito ele me forçou um pouco a isso. E hoje eu sou né? eternamente grato, porque direito tem que ler muito. Uhum. Então não tem como a gente fugir disso. Então foi bem importante e a parte que a gente começou direito trabalhista foi ótimo, direito comercial também, mas o trabalhista foi o que mais me marcou, que a gente começou a assistir a audiência de... E perde um pouquinho de medo, né, Lucas? Sim. Enquanto empresário, né, dessa questão trabalhista, justiça. Exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas têm muito receio, né? Sobre tem medo de justiça, tem medo de contratação e até mesmo de crescer, porque crescer é difícil. Só que quando a gente está por dentro do que pode, o que não pode, o que a gente consegue fazer, o quanto a gente está, né, resguardado ali através da lei. Quais são seus direitos também, né? Isso, traz uma tranquilidade maior. Então foi muito bom. O meu professor de direito trabalhista era muito bom. Então, ajudou bastante nessa parte. A área de direito comercial também foi muito bom, que a gente teve. Eu não sei se hoje ainda tem na grade de direito, eu acredito que ainda deve ter, né? Mas foi muito boa a faculdade para mim. Ela me expandiu, ela me trouxe um pouco mais de vontade de estudar, de leitura, dessas coisas que antigamente eu não tinha tanto. Eu gostava de ler, eu sempre fui estudioso para aquilo que me interessava. Só que o direito ele faz a gente estudar aquilo que não nos interessa, precisa cumprir aquilo ali, então eu tenho que ir aqui. Então foi muito bom, foi muito válido que eu passei a ter um amor enorme por estudar. E depois que eu terminei a faculdade, eu fiz um MBA, depois eu fiz uma especialização, aí depois disso eu Estuda muito, estudo né? muito, leitura é uma coisa que está no meu... Criou disciplina? Total disciplina para leitura. Hoje é uma coisa que eu sinto prazer. Então eu até tenho na rotina de, olha, eu tenho que ler tantas páginas para poder colocar. Às vezes eu não dou sequência em livro completo, mas de leitura de li. Aí sim. Às vezes eu gosto de volta um, volta outro. Então foi muito bom nessa parte. Eu acho que me ajudou muito. Perder o medo por contratações, por trazer uma equipe maior também foi muito bom. Então eu acho que é bem válido, mesmo sendo direito, as pessoas achando administração,
um conhecimento é muito grande, eu fui ter isso depois no MBA, na minha especialização, mas eu acho que o direito foi extremamente importante também para minha base de conhecimento. Isso prova um pouco assim, né? Você, empresário, estudar, ter uma faculdade, realmente traz uma segurança para que você faça a gestão do seu negócio para o crescimento. Se você não tivesse tido esse conhecimento teórico, como é que você se sentiria hoje? Assim, você acha que teria essa segurança para poder fazer o negócio crescer? Olha, eu acho que não. Eu acho que apesar de hoje a gente ter muito, né, essa questão de que não é importante uma faculdade e tudo, Não precisa estudar. a gente vê muito algumas pessoas falando, os gênios largaram e tal. Eu falo, olha, mas eles largaram Harvard, né? Eles não largaram uma faculdade aqui. Então, eles já eram fora da curva, eles chegaram lá. Então, eu acho extremamente importante, sim. Por mais que você fale, olha, é um conhecimento que eu não vou utilizar, vai. A gente acaba utilizando, às vezes, sem saber. A gente não para pensar, olha, Não isso sabe eu de onde aprendi. saiu, né? Isso. A gente não sabe de onde saiu, mas o conhecimento ele é extremamente importante. Então, traz pra gente uma segurança até mesmo no onde buscar o conhecimento, onde buscar determinadas questões. E essa que é a questão principal do empresário, é onde eu preciso buscar para eu poder crescer, onde eu preciso buscar para eu diminuir o meu custo de produção, onde eu preciso buscar para eu poder vender mais. Então, tudo isso faz total diferença. E uma autoconfiança até para negociar, né? Muito, muito grande. Fica mais esperto para ver a personalidade do outro, como é que ele está agindo, né? Isso. No direito a gente tem as simulações de audiência. Então é legal, é interessante. Todo esse trabalho, que era o trabalho do direito da parte prática, para mim era a parte mais legal que a gente tinha. Até mais legal do que ver acontecendo mesmo. Que é pra gente ver, olha, deixa eu ver até que ponto eu consigo contextualizar aquilo que eu preciso. Então a gente tinha às vezes fazer um júri. Então, olha, eu tenho que tentar convencer aquelas pessoas, tá? Perfeito, mas vamos ver o meu poder. E isso a gente faz todos os dias, né? Acaba que empresário a gente tem que gerir pessoas. Convencer, né? Oratória. Muito, muito isso. A gente não faz nada além de gestão de pessoas. A gente vai pegar as pessoas, através delas, conquistar alguma coisa, que seja um produto, um serviço ou algo assim. O empresário sozinho, por si só, ele não faz nada. Então, esse tipo de relacionamento com outras pessoas e tudo, eu acho que é bem importante, sim, a gente ter No direito, a gente aprende que tem o lado do outro, né? Tem. Não é só a vítima, né? Você tem que ouvir o lado do réu também. Isso. Né? A gente Isso aprende traz pra muito, vida. isola e olha os contextos separados. Olhou o contexto separado, olhou. Agora tira a sua conclusão em cima disso e vê como é que fica melhor. Então foi bem interessante. Eu gostava bastante dessa parte. Ô, Lucas, a Arte Livre foi fundada em 1990. Ao longo desse tempo, o que você percebe com a mudança do consumidor? Isso, foi fundada, né, quando a minha mãe ficou viúva, então foi uma necessidade. Então, eu sempre cresci envolvido dentro da empresa mesmo. Então, todos os processos que existe ali, eu já fiz, eu sei fazer, com exceção de alguns, né, mas o que eu vejo desde que eu comecei mesmo? Apesar de sempre trabalhar ali, eu comecei mesmo a perceber e ver aquilo ali como um negócio mais ou menos em 2004, 2003, por volta daí que eu passei, olha, me vi na responsabilidade, olha, 20 anos, deixa eu já ver tem. aqui. Isso, tem 20 anos, deixa eu ver. O que eu pude ver? Eu pude ver o quanto o mercado mudou nesse período. Porque a minha mãe, ela sempre teve, olha, vamos fazer um negócio para que se mantenha constante. Ela nunca teve empresa por um período, ou nunca teve uma empresa por ego. Então, a gente viu mudando o comportamento do cliente. Hoje eu vejo o nosso produto, eu vejo o produto lá atrás, nessa época, 2003, 2004, eu falo, olha o quanto mudou. Olha o quanto o produto está diferente. E às vezes as pessoas me perguntam, Lucas, mas não é o mercado? Eu acho que sim, o mercado mudou, o modelo de consumo das pessoas mudaram, o produto mudou, entendeu? Então as empresas que tentam às vezes estipular e falar, olha, eu vou ditar mercado, são as que passam por maior dificuldade. Não se adapta, né? Não vão se adaptando ao mercado, porque quem dita, né, na verdade, o mercado é quem está na ponta. Quem está consumindo é que fala, Lógico olha. que tem que ter uma identidade, né? O produto tem uma identidade que vai encontrar o público-alvo ali, né? O público-alvo que nos encontra, na verdade, Exatamente. Só que se você não
ver o que o mercado está querendo consumir, é o estilo que as empresas vão deixando. Então eu vi mudar bastante, o modelo de consumo mudou muito, entendeu? Depois da pandemia, principalmente, Sim, né? depois da pandemia foi o que acelerou mais, mas o nosso próprio estilo de venda mudou. A gente passou por 3 modelos, a gente tinha um modelo de pronta entrega, em 2015 a gente implementou lá o pedido, Sim. em 2018 a gente começou pela internet e tudo. Então toda essa adaptação, essa questão de mudança do mercado, eu acho que ela veio mesmo com o amadurecimento de diversos pontos. As pessoas que consumiam ali de 2000 a 2005, elas tinham uma determinada idade, entendeu? E a gente sempre teve ciência de que, olha, a minha empresa ela não vai conseguir atender todas as pessoas. A gente vai atender uma pessoa durante um determinado período, depois ela vai consumir um outro estilo de produto, uma outra marca e tudo. Então a gente viu mudar esse comportamento da faixa etária que é o nosso produto, que é aproximadamente de 25 a 45 anos. Vai só feminino, né? Só feminino, essa faixa etária, então o cliente ele não vai conseguir nos acompanhar por muito tempo. O produto tá ali, a gente vai colocar e vi esse modelo de consumo mudando. Então, eu acho que está sempre em constante mudança. Eu acho que as empresas precisam estar cada vez mais preparadas para poder estar se atualizando nesse contexto de mudança de consumo e de pessoas também. Aceitar E manter a conquista do consumidor, né? Porque é ele que vai garantir o faturamento e a sobrevivência da empresa, né? A cada dia, né? Isso é eu acho que isso é muito ligado à qualidade. As pessoas hoje querem levar isso como um diferencial, só que não, isso é obrigação. Né? A gente não tem que tratar isso como um diferencial. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, né, convencer sobre comprar um produto. Qualidade, falo, olha, qualidade é obrigação que você tem que entregar. Isso nem deve ser algo que você tem que falar mais. Isso é o mínimo que uma empresa tem que... Tipo assim, tá perdendo tempo de anúncio falando sobre qualidade, isso. Né? Perdendo tempo em querer mostrar isso como um diferencial, porque as empresas que não têm qualidade, bem dizer, hoje já não conseguem se manter no mercado. É algo que seja descartável, né? Descartável. A pessoa... E eu acho que ainda que descartável, vamos pensar um copo descartável. Tem alguns que você pega e fala, nossa, esse é muito ruim, eu não vou comprar. Não dá nem para beber água. Nem para ser descartável ele serve. Não serve. Então tem essa diferença sim. Acho que muda muito, o mercado muda muito rápido, porque as pessoas mudam. Então... E a Arte Livre está preparada para essa mudança? A gente está sempre correndo atrás de nos adaptar, né, tá sim. Toda a parte de mudança, de tentar acompanhar o mercado, a gente tem feito sim. Eu tenho me dedicado bastante nisso, mesmo estando lá como gestão só, então hoje eu alinho muito as coisas. Funciona em todas as etapas da empresa. Isso. Uma das principais coisas que eu fiz foi trazer pessoas mais jovens para poder trabalhar. Então essa foi uma mudança que veio um pouco diferente do que a minha mãe tinha. Pela facilidade com a tecnologia, eu falei, olha, por que eu preciso às vezes estar todos os dias lá, todo o tempo, fazendo reunião com as pessoas, se eu consigo, através de um grupo de WhatsApp, na parte da manhã, já alinhar tudo, olha, vamos fazer isso, você precisa fazer isso, você faz isso, você faz aquilo e pronto, a gente faz E as ferramentas estão lá para eles fazerem. Todas estão assim. Então a gente tem sempre buscado o que tem de melhor de tecnologia para a gente poder acompanhar o nosso consumidor. Então o consumidor quer estar onde? O consumidor ele quer consumir na internet, ele quer consumir na loja, ele quer consumir... Acho que as empresas têm que estar preparadas para isso, para acompanhar o cliente onde quer que ele esteja querendo consumir o produto. E você está fazendo uma gestão para que a empresa, então, que nasceu em 90, para durar... Sim, estou organizando a empresa para que ela se mantenha. Prazo. Que essa, apesar da minha mãe, né? Minha mãe vai todos os dias, ela é muito presente ainda, mas ela já não toma tantas decisões, mas meu intuito com a empresa é que ela se mantenha. Eu não vou falar para filho, para uma outra geração, mas que sobreviva talvez, a longo prazo, né? Isso. Que se não for filho, não for uma sucessão familiar, que possa ser uma sucessão profissional. Esse é o nosso intuito, porque é isso que ela quer. Esse foi o sonho dela. Então, a partir do momento em que eu assumi mesmo, né? Eu falei, olha, vamos e tudo. O meu propósito é esse, é pegar a empresa da forma que eu peguei. Minha mãe criou do zero, ela trouxe até um determinado padrão que ela entregou pra gente. Então, pra quem quer que eu entregue, né? Seja o ano que vem, daqui 5 anos, é entregar com aquele desenvolvimento que a gente teve. Mas você ainda tem muito tempo lá, né? Sim, não. 5 anos é bem pouco. Mas o deixar, não. Sim. Não deixo.
Porque Você fala então passar, não, passar, né, o passar direção, passar a direção, passar Uhum. talvez o poder Se das tornar decisões presidente e tudo. e colocar alguém para Exatamente, executar. mas o deixar as empresas, Delma, eu não deixo. Hoje eu participo, né, ativamente de 3 empresas em que eu Olha. tenho e que eu estou na parte estratégica delas. Uhum. E o meu intuito é nunca deixar nenhuma, porque eu sou muito elétrico com o trabalho, eu não E consigo. está nas empresas como empresário. Isso, exatamente, não como executor ali, Uhum. está 100% voltado no processo, porque... Tendo esse cuidado de contratar, de trazer pessoas específicas para as funções, para que a empresa ande sozinha. Isso, a gente consegue pessoas melhor do que a gente. A gente não pode ter, né, esse ego de não assumir que existe pessoas. Você pode ser melhor em um contexto no geral. Mas às vezes, por exemplo, para poder trazer novos clientes, vai ter gente que vai ser melhor que você. Às vezes, para poder fazer anúncio, vai ter gente que vai ser melhor que você. Por quê? Porque aquela pessoa ela só vai fazer aquilo. Então ela tá 100% voltada, ela tá parada para poder só fazer aquilo. E você não vai se atualizar em tudo, né? Para quê? Não consegue. É. A gente não consegue. Eu vou atualizar em RH, vou atualizar em procedimento de produção, vou me atualizar em matéria-prima. Não tem como. Em criação. A gente não consegue atualizar em tudo. Então, essa aceitação é que o empresário precisa ter. De que, Sim. olha, eu preciso trazer as pessoas que são melhor do que eu nisso daqui. Entendeu? Não melhor no contexto geral. Não tô falando Você isso. continua sendo dono da empresa, né? Isso. A decisão final pode ser sua. Só que às vezes as pessoas que estão 100% envolvidas o dia todo ali no processo, ela vai te trazer muita coisa interessante. Tem que estar com a mente aberta para poder ouvir e aceitar que o outro está falando de uma Aceitar. forma para sua empresa crescer mais rápido do que você está pensando. Sim, sim. Eu sempre gosto de fazer isso. Às vezes eu fico no processo o dia todo com a pessoa. Para poder ver. As meninas estão aqui fazendo atendimento do cliente, atendimento do site. Como é que tá a cadeira delas? Entendeu? A cadeira tá boa, Tem o que ter um computador tá bom, o conforto, né? equipamento tá bom. E eu sempre falo isso com eles. Tem algo melhor que você vê aí, que a gente pode, se tiver dentro, né, encaixar pra gente em custo financeiro. Eu quero que vocês tenham tudo de melhor para poder operar as máquinas. Sim. E às vezes a pessoa que tá o dia inteiro envolvida naquilo, ela vai aprender melhor, ela vai conseguir atalho para melhorias que talvez a gente que quer fazer tudo não consegue. Então, o primeiro ponto do empresário é se ver nesse papel de empresário, coisa que você me ajudou muito já. Tipo, sai daí e se vê aqui no papel de empresário. Troca de roupa. Assim, isso. Só assim que a gente vai conseguir realmente estar atualizando, estar acompanhando o mercado. Eu acho que hoje, com a internet, né, as empresas elas são ainda mais desafiadas do que eram antigamente. A concorrência hoje ela é muito mais forte. E não é quem é que está do seu lado que é o seu concorrente mais. O seu concorrente é China, seu concorrente é Índia, é mundo, né? Estados Unidos, é mundo. Então, hoje com a internet, as pessoas às vezes estão dentro da sua loja pesquisando um produto do concorrente. Na sua cara. Na sua cara. Então... E ainda te mostra com o preço, olha, Isso. que é tanto. Exatamente. Então acaba que a gente não pode ter essa... Eu acho que é ego mesmo que às vezes os empresários têm de aceitar um pouco isso, né? E a gente corrige esse ego com terapia, né, Lucas? Isso. E o que é determinante para você escolher uma região de atuação? Isso bacana. Me lembra a época do comercial, que eu ficava acompanhando a equipe de vendas. De ônibus. De um ônibus, do jeito que dava para ir, a gente ia. Delma, eu acho que o mais importante para as empresas poderem fazer é realmente olhar como é que é o mercado. Porque não adianta a gente querer encaixar um produto ali se não é forte na região. Conhecer o seu produto e saber se ele é adequado, né? Isso. Sempre na parte de criação, quando eu estava com elas lá desenvolvendo coleção, que elas iam me apresentar a coleção, eu sempre perguntava a elas, quanto que é essa peça? Aí elas me mostravam e falavam tanto. Aí eu falava, vocês compram essa peça por tanto? Que é esse preço que o lojista vai vender. Elas falavam, não. Eu falava, então aí já é um ponto que vocês começarem a... Eu trouxe muito isso para elas. A relação, né? Ali dentro. Eu acho que para você poder trabalhar uma expansão comercial, buscar novos caminhos, nada mais pertinente do que isso. Primeiro, como que é aquela região? Qual que é a população daquela região? Como é que é o PIB ali? Renda, né? Renda. Então a gente tem hoje o censo, eu usei muito ele na época, olhava para poder ver região e tudo. Porque algumas regiões a gente tinha procura de representação e eu mesmo não acreditava.
Falava, olha, isso é muito longe, quase não tem internet e tudo. Um exemplo, o Pará, que eu fui na região da Transamazônica ali. Eu fui pra lá uma vez, viajei pra lá com um representante nosso e quando você chega lá, você fica encantado. Você fala, olha, realmente é um lugar totalmente distante, mas as lojas são de 2 andares, as lojas têm escada rolante, Bonito. tem tudo. É um outro mundo. Se você for analisar, Lá também é Brasil, né? também é Brasil. E um Brasil muito grande. Então, mas não pode deixar de você analisar essa região, porque o que a gente tem que ter, né, comercialmente pensando, é o quanto eu vou ter de aproveitamento nessa região. Então, acho que isso é importante de você analisar. Você vai contratar, não vou falar do meu caso, um representante ou qualquer um vendedor que você tenha, perguntar qual que é a carteira de cliente, quantos clientes ele atende, qual que é a média de compra daquele cliente. Então, hoje, diferentemente de quando a gente começou, né, lá atrás, a gente não tinha tanta facilidade de acesso aos dados, É mas zero hoje... clientes também de Zero clientes. pedido, né? Começamos com 0. É. Então, se você... Hoje, se eu fosse contratar, o primeiro ponto seria isso. Deixa eu analisar como é que é a região comercialmente, deixa eu ver como é que é e tudo. E para depois eu conseguir realmente mapear. Eu estava, há umas 2 semanas atrás, eu estava em uma reunião com uma pessoa que ela está abrindo lojas. Está abrindo lojas, tem esse modelo de Físico. representação físico. Eu estava em Brusque, Santa Catarina, e eles são de lá. E eu conversando com ele falou, Lucas, agora eu tô com lojas. Eu falei, olha, como você está fazendo para poder contratar essas pessoas para poder abrir loja? Eu falei, não tem como você rodar, eles estão com, acho que 56 lojas, estavam querendo, a meta para o ano que vem é fechar com 70. Falei, como? Ele falou, olha, antigamente eu cismava de mandar uma pessoa para a região, hoje não. Hoje eu contrato uma pessoa de lá. Ah, sim. Ele falou, eu passei a contratar as pessoas de lá, então contrato a pessoa e ela vai montar a equipe dela. Então eu dou para ela essa liberdade, ela monta a equipe dela e tudo. Vem com uma função gerencial, já tendo um valor mais Fixo. agregado. Ele falou, às vezes mantém 2, 3 meses com salário, sem montar a loja, sem nada, só pra gente poder analisar a equipe, montar a equipe. E eu falei, tá, e como você traz essa pessoa? Aí ele falou, anúncio. A gente faz anúncio pra região, é o meu RH daqui. Isso, anúncio pela internet. O meu RH, que é aqui de Santa Catarina, ele faz a pesquisa da pessoa, a gente vai pra lá e faz a entrevista. Aí essa pessoa nos ajuda a arrumar um ponto. A entrevista é pessoal. Pessoal. A entrevista é pessoal. Aí eles vão fazer a entrevista com os candidatos, contratam já nessa entrevista e aí a pessoa... Vai ver se tem sangue no olho pra realmente dar conta. Para dar conta, porque ele tá, né, a pessoa... Ele falou, a gente não visita a loja. Dificilmente a gente vai visitar a loja, vai ser uma vez ou outra. E ele faz essa contratação e a própria pessoa contratada, ela vai arrumar um ponto e ela vai fazer, mapear a região, ver o que dá para se fazer. Teoricamente, dá uma impressão que é mais fácil, né? Isso. Sem dúvida. Mas aí, o que ele tem? Ele já tá com várias... Antes de sair do lugar, falei, já aconteceu de abortar? Ele falou, sim. A gente fez anúncio pra região, não deu certo. A pessoa para poder tomar conta da loja, né? O gerente ali, a gente abortou a missão. Você na área da empresa, que a gente busca os representantes para fechar algumas regiões, né? Você falou que fazia as pesquisas na internet, de entrar no IBGE, ver, né, o status econômico da cidade ou da região. Mas para abrir uma região do jeito que você fez, você foi pessoalmente à região para poder ver como era lá, né? Porque tem coisas que não dá para a gente sentir ou perceber ou visualizar somente pelas informações da internet. Não dá. A minha mãe fala muito isso. Minha mãe fala, Lucas, papel, tela, aceita tudo. Você só vê realmente como que é estando lá. O sentimento das pessoas, né? Sentimento, como é que é a rotina daquelas pessoas, como é que é o dia a dia. O Pará tem uma outra coisa interessante, por exemplo, você falando assim, que a gente às vezes não entende e foi só lá vendo mesmo que até então eu achava que eu estava sendo enganado. Eles têm um horário que eles fecham tudo para almoço. Nenhuma loja fica aberta. 2 horas fechado. 11 horas, por exemplo? Todas as lojas da cidade. Gente, todas as lojas da cidade. Isso é uma cultura da Europa. Completamente diferente do que tá aqui. Isso eu ouvia o representante falava, passa lá na hora do almoço. Não, Lucas, fecha. Falava, não fecha. Não acreditava. A gente olha com a realidade da gente, né? Não conseguia imaginar. Então tudo isso foi só indo mesmo presencial para
olhar e falar, olha, realmente isso aqui existe. A cidade parece um deserto no E tem horário de sentido, almoço. depois que a gente vê todo mundo fazendo, a gente vê que tem sentido isso, né? Assim, falei, tá, mas vamos pensar comercialmente E falando. comercialmente não tem. Às vezes a pessoa que vai comprar, o tempo que ela tem é É o horário de aquele, almoço né? dela e tudo. Só que eles vão até um pouco mais tarde. À Então eles noite. trabalham um pouquinho até um pouco mais Compensa. tarde. É a compensação, mas eu, como prefeito da cidade, a primeira coisa que eu faria era deixar aberto quem quiser. Vamos tentar acabar com essa cultura pra gente ver o Troca horário e retorno. não fecha o Isso, estabelecimento. Né? exatamente. Alterna, né? Pensa Brasil ligando lá, alguma cliente ligando, ninguém atende na hora do Ninguém almoço. atende, tá no horário de almoço. Tudo fecha as portas baixadas. Como você faz para poder manter um produto na coleção, saber, né, se vai manter ou se é hora de renová-lo ou a hora de tirar ele da linha? Legal, muito legal essa pergunta. Principalmente pra gente que é de moda, né? Uhum. A parte de criação, ela fica toda com a Renata, que é minha irmã. Então, mesmo não tendo envolvimento, eu por trazer muito essa parte comercial, todas as vezes ela apresenta a coleção e a gente sempre conversa sobre isso. Eu acho que a gente precisa sempre analisar o produto que é bom, porque se falando de moda, existem produtos que eles vão se manter, mas precisa sim reestilizar, mudar alguma coisa. Então, como que a gente faz? A gente estuda ranking de vendas, né? Foi até uma coisa que você trouxe pra gente lá. Sim. Então, a gente pega o histórico de compra daquela coleção anterior, a gente pega o histórico de compra do mesmo ano, mesmo período no ano passado, e a gente vai analisar aqueles produtos por si só. Então, existe alguns produtos que existem tendências e outros já nem tanto. Então, sempre as meninas que estão buscando as tendências, ela tem que analisar um pouco do que é o momento, um pouco do que vai ser o momento que a gente trabalha muito antecipado, ali na frente com tendência e tudo. Anos pra frente, né? Anos pra frente. E reestilizar, sim. Eu acho que existem alguns produtos que não demandam tanto isso, né? Caneta, a gente vê que marca de canetas desde 1950 a mesma coisa. Só que pra moda não. Por quê? Porque a mulher, ela quer ter coisa nova. Atual, Uma né? mulher quer usar a mesma coisa. Então a gente deixa essa mesma coisa para o pessoal que trabalha com o básico. A gente não. Como a gente trabalha com moda, tem que estar sempre mudando. Então, a cada coleção nova é sim reestilizado. A gente pode aproveitar, talvez, uma modelagem do que esse produto é o nosso produto carro-chefe. Mas. Porque nós mulheres temos isso. Às vezes tem modelagem que a gente ama, a gente só quer trocar de cor. Isso. Mas sempre tem uma reestilizada sim. Então, a cada coleção a gente precisa reestilizar, precisa fazer estudo de tendência. E eu falo com o pessoal que a parte do geral, né, de toda a cadeia produtiva de uma indústria de confecção, a criação é a parte mais complexa que a gente tem. É uma indústria quase que separada, né? Uma indústria quase que separada e é nela que a gente tem o maior gargalo, é nela que a gente tem o maior investimento, entendeu? Porque a produção, depois que o produto entrega pronto, né? Ficha técnica pronta, né? É repetir, né? Aí é repetir. Aí a gente entra na parte de execução, que é só repete tudo aquilo que foi feito. Mas antes ali, acontece muito erro. Um produto, quando ele é desenhado, hoje a gente utiliza o desenho, né? Faz ele no computador. Então começa tudo com um esboço, olha, cria algo assim, começa o desenho, faz. A hora que vai modelar, não dá certo. Não dá certo do jeito que queria. É o papel falando, mas na hora da realidade, isso. Aquele corte não dá, o abotoamento às vezes não é adequado. Tá né? me incomodando aqui, não ficou legal. Então, a gente sempre faz teste em pessoas mesmo o sistema fazendo, o sistema ele faz todo um manequim e coloca, encaixa ali, a gente tem manequim de moagem, mas não é a mesma coisa que uma pessoa experimentando para a pessoa te falar, aqui tá ruim, faz assim, tenta movimentar. A gente tem que pensar em tudo, né? Principalmente para mulher. Então, é a parte mais complexa, no meu ver, hoje, a mais difícil, onde demanda maior tempo, maior investimento. A nossa equipe Pessoas de criação, especializadas, né, com treinamento, com tudo. A nossa equipe de criação, ela trabalha um ano antes. Então, você imaginar que aquelas pessoas estão criando um produto para ser vendido no próximo ano. E ela nem sabe. E tem que acertar, né? Tem que acertar e ela nem sabe como que vai ser esse ano. Então, demanda muita dedicação, tempo e conhecimento também. E os números, como você fala, né? Porque ter o estudo anterior para já dizer, montar um chassi, né? Já dá uma primeira direção para o setor de criação, né?
É o primeiro passo, né? Histórico é o mais importante pra gente. Então, Informação, né, Lucas? a gente Hoje. fala, eu vou vender uma saia longa. Tá, mas vamos lá, a gente fez saia longa aqui, representou 7% da nossa coleção, mas em venda não representou 1%, deu 0,6%. Você não vai insistir em fazer saia longa, por quê? Porque às vezes o seu cliente não compra saia É longa. o seu cliente que está dizendo o que ele quer, né? Isso. E a gente fala, eu acho sim que existe mercado para tudo. Mas vamos lá, você já tem uma carteira de cliente. Uhum. Você vai querer realmente perder aquele cliente com deixar de vender o que ele compra para poder insistir em abrir um novo cliente porque tá todo mundo falando que tá vendendo muito saia longa, por exemplo. Às vezes é forçar, porque o setor de criação está acreditando naquilo, mas pela questão somente de criar, de tendência, e não está olhando o lado da empresa e mostrando o que o cliente realmente gosta da Isso. sua marca, né? Isso. E moda é perecível. Eu falo muito isso com as pessoas e as pessoas não acreditam. 6 meses. A mulher, depois que ela compra, ela usa. Mas ela não compra algo que já não está usando mais. Então, Se for estampado, se tiver uma especificação muito determinante, não compra. não compra. Mas Teve se for uma... liso, ainda pode acontecer da gente Ainda vai, né? repetir. Em 2019 teve uma moda daquelas bomber, lembra? Uma jaquetinha de paetê. Lembro. Piniquenta. Foi muito bom na época. Foi muito bom. E aí o que aconteceu? Acabou. Já era. Nem dado as pessoas Não. querem. As pessoas não querem dado. Elas não, porque uma mulher não vai sair com uma daquela na rua. Se não tá usando, né? Se não tá usando, não vai. O ano passado a gente teve Copa. Copa do Mundo. A mesma coisa. Ninguém acreditando. Todas as pessoas que eu conversei sobre Copa falavam, não, mas você tá doido, você vai produzir Copa. Falava, vou produzir Copa. Ninguém acreditou. Foi bom, né? Foi muito bom pra gente. O que representou pra gente faturamento, Copa do Mundo, foram 2 t-shirts, ninguém acreditava. Aí depois todo mundo quer. Entendeu? Depois mundo que quer. alguém acreditou e funcionou e a Copa aconteceu, E a aí Copa todo mundo aconteceu. Lucas, mas se o Brasil for desclassificado, eu falei, olha, a gente não pode perder o time. A gente tem que começar a vender antes. A gente vai ter uma venda na primeira, segunda semana. Se ele passar, se ele não passar, perdeu. Então, começamos, criamos. Foi tudo muito corrido. E a gente perdeu venda. A gente perdeu venda porque eu falei, pode parar a produção. Não, mas precisa de mais. O representante falava, não, eu não vou fazer mais agora, porque o time que a gente tem de produzir, que é a Copa, que a gente estava em um ritmo mais rápido, já é o era 15 planejamento de dias. produção, né? Porque se o Brasil perdesse, o cliente não iria receber mais aquele produto. Então, Liga e cancela. Cancela. Ele liga e ele cancela. Lucas, mas aí você protesta, ele já fez o pedido. Não, a gente não tem, eu não tenho esse tipo de decisão em cima do meu cliente, de ser tão firme com ele. É preferível falar, olha, viu? Próxima vez que a gente falar, compra que vai vender, confia, que a gente tá estudando em cima disso. Não é? A gente tá estudando. Lucas, vocês abriram o e-commerce em 2018. Como é lidar com o cliente físico e online? Sim, a gente começou em 2018, sempre foi um sonho, foi até uma coisa que eu comprei sozinho. Sozinho, Na lembro. época, você lembra, você já estava lá com a gente, na época a minha mãe e minha irmã não acreditavam e tudo, mas eu sempre acreditei, eu sempre gostei de computador, de computação e tudo. Então pra gente foi uma decisão, né, que foi difícil ser tomada. Tava no seu tempo, né? Tava no tempo e eu tomei. São 2 clientes completamente diferentes. Então, a gente tem um cliente aí que é um cliente atacado, em que ele está nos comprando um volume, em que ele precisa revender aquele produto, né? Então, ele tem as dores dele, ele tem os desejos, diferente do cliente que já quer comprar aquele produto para poder usar. Então, são uma pessoa também com outras dores, com outros desejos e tudo. O que a gente outra velocidade de entrega da mercadoria. Outra velocidade. O que a gente teve que fazer primeiro? Aceitar isso. Olha, esse cliente aqui, ele fez um pedido, ele vai receber o produto dele daqui a tantos dias. Esse é o primeiro passo. O nosso tempo de atacado se dá em torno de 30 a 45 dias para a gente poder entregar. Às vezes a gente consegue entregar antes, mas vamos pôr essa média de entrega. O nosso e-commerce, o nosso produto, ele é expedido no outro dia. 24 horas. 24 horas. Então, todas as nossas vendas realizadas até as 10 da manhã, ela é enviada no mesmo dia. Isso porque você já tem um estoque, né? Tá vendendo Isso. aquilo que já está pronto. A gente só vende aquilo que está pronto. Então,
O que foi a dificuldade que a gente teve para poder chegar nisso? Reclamação. Era o cliente falar, olha, não aceitava, Lucas, mas a gente colocou aqui, eu lembro da pessoa... o seu cliente de atacado. Não, do cliente do e-commerce. Do Ele não e-commerce. aceitava falar que vai ser despachado daqui 3 dias. Não tinha. E 3 dias é muito rápido, as lojas costumam fazer isso. Então, esse foi o processo que a gente teve uma modificação. A pessoa realiza a compra no e-commerce, ela não tem nada em mãos. Ela te deu todos os dados dela, ela te pagou, ela não tem nada em mãos Paga ainda. à vista, né? Paga à vista e não tem nada em mãos. Por outro lado, o cliente do atacado. Ele te fez um pedido, ele não fez nenhum pagamento, nem nada. Então, o que a gente tem? A gente inverte o lado. O risco do atacado fica todo para a empresa, já o risco do e-commerce fica todo na mão do cliente que comprou, que ela não cedeu esses dados. Então, são duas pessoas com dores diferentes. Então, o que a pessoa que fez a compra quer? Olha, cadê o meu produto? Cadê o meu pedido? Cadê a minha nota fiscal? Mesmo que esteja lá no Amazonas e você está aqui em Divinópolis... Ele já quer informações. O que a gente fez, então? A primeira coisa que a gente criou quando isso foi movimentando. O cliente do atacado, a gente tem um contato no qual o representante está fazendo esse contato. Olha, tá aqui o seu pedido. Estão enviando ele para a fábrica. Ele vai ser entregue em tal data. Perfeito. O pedido chegou na fábrica. O nosso setor comercial envia um e-mail para o cliente falando, olha, recebemos o seu pedido, tá aqui uma cópia do seu pedido, ele vai ser faturado em tal data. Pronto. Ele já tem noção disso. Informação. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente. Foi. Aí essa é a nossa forma de comunicação e a gente está sempre atendendo, sempre conversando com o cliente. O cliente do e-commerce, que já é um cliente que já quer algo mais rápido. O que a gente fez? Efetuou o pedido. A gente contratou, né, um sistema de automação para tudo. Então, a partir do momento em que você faz um pedido em nosso site, você recebe no seu e-mail, você recebe toda a movimentação pelo WhatsApp. Então, até a forma que está sendo embalada. Todo o processo. Já foi embalada. Recebemos o seu pedido, seu pagamento foi confirmado, sua nota fiscal foi emitida, agora seu pedido segue para expedição, seu pedido está aguardando a coleta, seu pedido foi coletado. E ele recebe também, todas as transportadoras que a gente trabalha, elas mandam atualização. Seu pedido saiu e manda para o cliente. Seu pedido saiu de Divinópolis, chegou em Belo Horizonte, agora ele foi para São Paulo, chegou. O cliente, então, ele se sente acolhido. E seguro. Né? Porque o dinheiro dele já foi. Isso. Né? Então, é o que a gente faz. Então, foi o quê? Foi, na verdade, contratar sistemas, porque manual, isso fica completamente impossível da gente conseguir. E o cliente quer uma resposta muito rápida. Às vezes tem lá 20 clientes fazendo uma movimentação ao mesmo tempo. Como que responde? Isso. Não dá tempo, né? Por mais pessoas que você tenha no atendimento, tem um tempo mínimo entre... Deixa eu analisar. Olha, tá aqui, seu pedido tá aqui, tá aqui. Então, as automações, elas nos auxiliaram nessa parte para poder deixar o cliente completamente confortável durante todo o processo. Recebeu a compra? Recebeu a compra. As nossas caixas vão com um recadinho agradecendo a compra e a gente ainda fala lá, a sua compra pra gente só está completa se você gostar do produto. Se você não gostar do produto, pode chamar a gente pelo WhatsApp pra gente poder trocar. Então, a gente teve muito essa dúvida na época. Mas eu vou fazer troca, será que eu não ponho uma troca fácil, troca rápido? Tem algumas empresas que fazem isso. Muita gente vai aproveitar de ficar devolvendo. Mas a questão principal é o quanto é burocrático para o cliente. Então, o cliente ele tem que entrar, ele tem que preencher um tanto de coisa para poder fazer a troca e tudo. Falei, não quero isso. Então, por exemplo, a gente faz troca por onde o cliente quiser fazer. Se ele mandar pra gente no direct, recebi meu produto, quero trocar. Conversa com ele lá. As meninas vão chamar ele e vai falar, olha, tá aqui o seu rastreamento. E pelo WhatsApp, a gente fez muito pelo WhatsApp, que hoje o que eu tenho visto que é pros clientes o melhor canal de comunicação. Mais rápido, né? Dá uma impressão que todas as pessoas que entendem de tecnologias, que não entendem de tecnologia, conseguem conversar. Isso, conseguem. E assim, o cliente tem a preferência dele. Eu sempre falo isso com as meninas que fazem o atendimento. Mandou áudio? Você pode mandar áudio. É a forma que ele gosta de se comunicar. Sim. Entendeu? Hoje, com essa mudança, então, a partir de 2018, né? Qual é a análise que você faz da venda física e da venda pelo e-commerce? O e-commerce hoje já tem uma representatividade no seu faturamento de mais ou menos quantos %? Então, a gente vinha com um volume, né, de representatividade
E esse ano mudou completamente. Até me impressionou um pouco mais do que 2018. Porque, né, agora tá ficando mais... Porque tá ficando cada vez mais pertinente. Só que eu não considero o e-commerce só a venda para o cliente final. A gente considera até mesmo o cliente que está nos comprando atacado através do site. Que ele entra, que ele quer entrar ali e comprar e tudo. O atacado entra pelo site e tem o atendimento também. Consegue, se quiser, consegue. A gente tem um cupom que vai conceder todo o desconto, como se ele estivesse comprando atacado ali pra gente e tudo. A gente começou com 0 em 2018, então a gente veio ali 2019 com um percentual baixo. 2020 foi o maior percentual que a gente teve, por causa de pandemia, tudo fechado e tudo. Mas hoje a gente está em torno de 40%. 30%, 40% já é de representatividade do e-commerce. Isso mostra a necessidade das empresas agilizarem esse processo, né? Sim. A gente não mudou o mercado em falar, eu vou tirar dessa ponta e colocar nessa. Não. É só uma ponta que foi crescendo. Incluída. E foi incluindo, foi sendo incluída ali. E você é uma indústria, né? E está atendendo no e-commerce pelo atacado, ou pelo varejo. Mas você tem esse cuidado de olhar o preço que você coloca no varejo em respeito às pessoas que compram de você pelo atacado. Isso é um cuidado que as empresas precisam ter também. Sim. Por quê? Porque o negócio do lojista é vender o seu produto. Então, a gente não pode chegar a ponto de concorrer com eles. Mas a gente tem cliente para tudo. Existe o cliente que ele não quer consumir mais em loja. Ele quer consumir no site. Não quer sair de casa, não quer ter as despesas, né? Hoje com esse sol, né? Sair e ficar se desgastando, né? Isso, ele quer no conforto da casa dele ali comprar. Então, o que a gente fez? Esse foi um dos nossos grandes desafios que a gente teve desde 2018. A gente continua tendo, claro. Não é tudo tão simples quanto parece, mas, primeiro, a gente desenvolve produtos exclusivos para o site. Não concorre com a coleção que está trabalhando com o atacado. Exato, não concorremos. E o cliente do atacado ele pode comprar se ele quiser ter na loja. Ele pode comprar. Pelo preço de atacado. Pelo preço de atacado. Então esse é o primeiro passo, porque o marketing ele é feito de forma diferente. Então, e o segundo passo é respeitar o time do cliente também. Né? Para a gente poder lançar os produtos que o cliente teve, que às vezes a gente tem demanda desses produtos, em nosso site. Então, a gente trabalha muito adiantado. Em novembro, a gente já comercializa inverno. E o cliente do varejo, ele não quer inverno. Quando que vai ver inverno no e-commerce? Nem fevereiro, é março, abril. Março já começa a ter um pouco de demanda. Na hora do uso mesmo. A gente segue mais a linha das CDLs, né? Das cidades, para o e-commerce do que para a indústria. A indústria ela está sempre antecipando. Então, esse respeito pelo cliente, ele precisa acontecer. Porque está cuidando de uma empresa para ser durável, né? Para ter longo tempo, tem que ter esse cuidado com esse respeito com o cliente, tanto de atacado quanto de varejo. Não podemos perder. E se caso tenha uma demanda por algum produto que a gente ainda não liberou no site, qual que é a sua cidade? Eu moro em Curitiba, no Paraná. Tá, em Curitiba aí a gente tem esse lojista. Pode ir lá que você vai encontrar esse produto. Então a gente ainda faz isso. A gente indica os lojistas caso aquele produto ainda não esteja disponível. Porque, por exemplo, vamos colocar fevereiro. Fevereiro a gente já tem inverno nas lojas. Sim. Eles já receberam, mas a gente ainda não tem no site. Mas o cliente quer comprar. Gostei muito desse vestido. Olha, pode ir nessa cidade. Já sabe quais os clientes que já receberam a mercadoria, né? E a gente encaminha para ele e tudo. Ô, Lucas, você como diretor da empresa, qual a habilidade que você considera mais importante para liderar as pessoas? Difícil essa, hein? Na verdade, hoje, a maior dificuldade que todos os empresários têm é a questão da liderança mesmo. Então, se a gente conseguir liderar bem as pessoas, a gente vai conseguir atingir todos os nossos resultados. Só que existe um desafio muito grande porque você tem uma pessoa do outro lado ali. E que por mais que você faça tudo da forma, né, com que você ache certo, tudo da forma com que você foi instruído, você tem uma pessoa que ela tem a vida dela. E é difícil a gente conseguir fazer com que as pessoas, né, isolem a vida pessoal da vida profissional. Sim. Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje, que eu tenho, na verdade, gestão de pessoas mesmo, é isso. É esse controle sobre, olha, eu tô aqui para poder te ajudar e tudo. Eu tô aqui pra gente poder conquistar o mesmo objetivo. Nós estamos aqui com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Então, tem sido esse hoje um grande desafio de
Fazer boas contratações. As pessoas, às vezes, elas são na entrevista, durante a entrevista é uma, no currículo é outra, completamente diferente. E quando a pessoa começa a executar, É outra ainda. ainda mais difícil. Então, a gestão de pessoas, no meu ver, hoje é o grande desafio. A gente está partindo para uma geração que vai ser uma geração ainda mais difícil. Eu já tenho vivido isso lá, porque quando eu quis, né, trazer pessoas mais novas para a equipe, já é algo que a gente já fala, olha, essas pessoas eu tenho que lidar de uma outra forma. Não é a mesma coisa e tudo. Saber suportar o celular, o telefone é um grande problema, a distração, a oscilação que as pessoas mais jovens têm de humor, de tudo, é algo que a gente tem que às vezes aprender. não recebem bem o comando. Não recebem bem. Então, um dos pontos que foi para mim o mais difícil e que eu comecei a fazer muito foi me colocar no lugar daquela pessoa. É sair do lugar que eu estou e me colocar no lugar dela para eu poder começar a pensar um pouco igual ela. E o que eu pude fazer para poder tentar melhorar um pouco isso é sentar com a pessoa e falar, como é que tá para você? Ouvir, né? Ouvir. Como é que tá para você e tudo? O que pode fazer de melhor? O que você tem de sugestão para poder melhorar? Então eu comecei a ter muito as pessoas me trazerem muito isso, muito retorno com ouvir a pessoa e falar. Você aumentou então, inclusive, as reuniões com essas pessoas, o encontro pessoal, para você conseguir detectar e se adaptar, né? Isso. Para que faça uma liderança diferente. E hoje eu tenho feito até poucas reuniões em conjunto, mas de 1 a 1 eu falo bastante com as pessoas. De 1 a 1 eu falo bastante, porque eu vi que as pessoas se sentem mais à vontade de, às vezes, apontar algo, falar algo quando elas estão sozinhas. Às vezes, no momento ali com todo mundo, é difícil. Às vezes fica até tímida, nem fala nada, né? Fica tímida. Produção, que é muito mulher. Então, a gente às vezes já tive problemas lá de questão com mulher, que eu sentei com todas, foi a última vez até que eu sentei com todas, assim. Sentei com todas elas, cada uma deu seu ponto de vista, e tudo. E por fim eu falei, olha, vocês concordam comigo que o problema que vocês estão me trazendo aqui não é um problema da empresa? É algo de vocês, da vida pessoal de vocês, da vida de cada uma, sim. Isso tá vindo refletir aqui? Tá. Falei, o que vocês acham que eu posso fazer? Aí todas falaram, nada. Falei, sim. Então essa é a maior dificuldade que hoje eu tenho, eu acredito que todo mundo, nessa parte de gestão de pessoas, é a pessoa que está ali, né, contratada, ela tem que aprender a isolar um pouco e falar, olha, a empresa não tem nada com isso, eu estou aqui, deixa eu fazer o melhor. Eu acho que se todas as pessoas pensassem assim, tivessem essa consciência de que elas são pagas para poder estar na sua melhor performance, elas não precisam ficar assim o dia todo, mas espera aí, como é que eu vou ficar aqui hoje? O quanto eu entreguei aqui hoje? Ficar mais adulto, né, Lucas? As pessoas se tornarem adultas, né, na questão profissional, né? Sim. E autorresponsabilidade mesmo. É isso que eu acho que falta, às vezes, um pouco no mundo, de falar, olha, deixa eu parar de apontar e deixa eu assumir isso aqui pra mim. Olhar primeiro pra cá, né? Porque a partir do momento que a gente faz isso, fica mais difícil a gente fugir daquilo que a gente tem que fazer. Porque amanhã eu não vou culpar ninguém, né? O culpado sou só eu. Então, essa foi a maior dificuldade, e eu vejo que é a maior dificuldade. Só que quem souber liderar pessoas, eu acredito que vai ser as grandes empresas de sucesso. A gente vê muito isso nessas empresas grandes que têm facilidade de liderar e tudo, mas elas não deixam de ter uma rotatividade grande de funcionário também. Entendeu? Então, o mundo mudou nessa questão, né? Essa questão de comportamento de trabalho, né? As pessoas mudaram. E sempre pós-pandemia, sempre tem, né? Sempre teve nos históricos essas dificuldades, as pessoas passando por depressão, por diversos problemas. E é o que a gente está vendo agora, né? Psicológico, psiquiátrico, é o que a gente viu agora, potencializando muito e tudo, porque acaba que, eu não sei se é medo, o que acontece. Então, foi um desafio muito grande que a gente teve sobre a equipe que a gente tinha na época de pandemia. A gente não dispensou ninguém. Todas as pessoas que saíram depois foram depois por motivo mesmo de pandemia. A gente não fez corte de funcionário. Então, foi difícil lidar. E eu acho que esse é o grande desafio. Vender, comprar, tudo é mais fácil, porque cabe só a sua decisão.
Sim. Olha, As quero. estratégias da negociação, né? Sim, sim. Agora já a execução do processo em que a gente tem outras pessoas envolvidas, Já está trabalhosa e está sendo o desafio de agora. esse está sendo o grande desafio. Eu acredito que vai continuar sendo. Então, Vai aumentar. quem conseguir gerir bem as pessoas vai sair muito na frente, pode ter certeza disso. Sim. Qual conselho você daria para si mesmo quando você começou a empreender? Ó, eu acho que assim, não tem nada que eu me arrependa em todo esse, né, histórico da minha carreira, por mais que ela ainda seja curta, não seja tão Jovem, né? longa, mas assim, eu acho que seja mais ousado. Se eu tivesse voltando lá atrás, eu teria sido um pouco mais ousado em tudo. Eu não tive pai, cresci sem pai e tudo, tive grandes pessoas que foram referência pra mim, mas não tinha pai mesmo. Então eu sempre assumi, né, dentro de O casa, a adulto questão da mais família. cedo, né? Eu sempre fui muito seguro com algumas questões e isso eu acho que não fui tão ousado no empreendedorismo quanto eu fui agora, nos últimos anos. Que é igual eu te Sim. falei, de falar, Os olha, enfrentamentos que você teve agora, você não de fez lá passar, atrás, né? do querer, não, eu quero ter outro negócio, eu quero ter outras empresas, eu quero tomar outras decisões e tudo. Então, seria só isso. O que eu fiz agora nos últimos 3 anos, se eu tivesse feito lá atrás, eu acho que hoje o meu caminho teria sido bem diferente. Poderia ter sido pior, talvez, mas eu acho que teria sido bem diferente. Eu passei por isso quando eu fui fazer minha especialização, tem a parte de aprovação, né? Então a gente faz uma prova, a gente envia um currículo e faz o presencial. Tem que ser aceito. Tem que ser aceito. E ela até questionou que eu falei, olha, é uma empresa que foi fundada pela minha mãe e eu não consigo aceitar aquilo ali como meu. Aí ela foi e pegou, porque eles pedem faturamento, pedem evolução. Aí ela foi e falou, olha, desde que você começou na empresa, cresceu. Ela fala, talvez sua mãe não teria conseguido manter isso daqui. Então aceite a empresa como sua. Mas a questão é, eu teria sido mais ousado com tudo, eu teria tido mais negócio, eu teria saído um pouco da posição que eu tive de executor durante muito Muito tempo. tempo lá atrás. Você foi uma pessoa que me ajudou extremamente nisso, de me ver nesse Emitindo boleto, cobrando o cliente, falei, meu Deus, fazendo um pouco de pagamento de funcionário, Então né? eu teria saído desse cenário antes. Eu teria saído desse cenário antes, eu teria tido mais negócio e tudo, porque eu gosto disso. Eu gosto Mas de você está parar no de tempo, ver. né? Eu penso que a gente tem essas... É bom questionar, né? Porque às vezes você vai acelerar, como você já está Isso. acelerando o processo que poderia ter sido lá atrás, mas não estava pronto. Pode ser isso, é o que eu falo também. Não estava Agora que é a pronto, hora. não tinha segurança de fazer, segurança de ir sozinho, de parar e falar, olha, eu sou capaz, né? O que me Sim. impede de fazer isso daqui? Então ainda tá em tempo, agora não me arrependo do como foi, mas assim, se eu tivesse voltasse, Pudesse voltar. seria né? mais ousado. Ótimo. Eu acho que isso teria dado passos maiores. Vai fazer da agora para frente. Isso, nada que a gente não possa fazer de agora em diante, né? Acelerar agora. né? Lucas, foi um prazer receber você. Sempre é um prazer, né? A gente estar junto aqui conversando. Obrigada pela conversa. E queria que você apresentasse os canais de contato da Arte Livre para as pessoas e das outras empresas que você tem, se tiver contato, para que as pessoas também possam acessar e conhecer as suas empresas. Claro, Delma. Muito obrigado, eu que agradeço imensamente o convite, tá bom? Muito obrigado mesmo, é Fico sempre um feliz prazer com a estar sua aqui com presença. você e a gente está trocando essa ideia, essas informações e tudo. Então, o nosso site, né, é o principal contato, é www.artelivreoficial.com.br. O nosso Instagram é @artelivreoficial. Vocês podem entrar, podem conferir um pouco dos nossos produtos e de tudo que a gente vem fazendo ali como a empresa. E se tiver qualquer reclamação, podem me procurar, que eu gosto de ouvir cada um. Você gosta de ouvir pessoalmente, Sim. né? Já fazer pra você. Gosto. Eu aprendi a lidar com essa dor quando eu estava na parte comercial, que é a gente parar e ouvir, que pode ter razão, fala, por que não, né? O olhar do outro, né? É a melhoria que vem daí. Então, agradeço imensamente, queria falar que eu estou à disposição para quando quiser, que é sempre muito bom esse bate-papo, Nós essa vamos ser troca umas aqui com você. próximas, com certeza. Vamos sim, pode convidar que eu estou à disposição. Obrigada, viu? Obrigado, Delma. Obrigada a você que nos acompanhou nesse podcast. Siga também o nosso perfil no Instagram, @DelmaTeodora.
E fique por dentro de todos os convidados que vamos trazer aqui para você se inspirar no mundo dos negócios. Tchau!